Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta quinta-feira, 16 de julho. Quase metade das exportações gaúchas para os Estados Unidos deve ser impactada pelo tarifaço de 25% anunciado pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O levantamento é da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. A medida, que afeta segmentos importantes da nossa economia, passa a valer a partir de 22 de julho. Para entender melhor os efeitos da taxação, nós vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, Maurício Andrade Vaz. Professor, quais produtos aqui do estado são mais afetados por essa medida? Boa noite. Boa noite. Bom, a gente tem um conjunto de setores mais afetados, né? Alguns proporcionalmente mais, outros um pouco menos, né? Então, por exemplo, nós temos a questão do fumo, que é um mercado exportador importante, né, mas fica em torno de 10%. Outros setores vão ser especialmente afetados, né? Nós temos o setor de madeireira, de móveis, indústria moveleira, eles são os principais destinos assim, disparados nos Estados Unidos. Esses, eu diria que serão, em termos proporcionais, os dois mais afetados. E temos um importante setor também, que é o setor calçadista, que os Estados Unidos ele representa em torno de 20%, então ele não tem a mesma proporção que, por exemplo, o setor de madeira e moveleira, mas ainda assim, individualmente, é o nosso maior destino para exportações. Também tem outras as questões relacionadas ao ser bovino, né, couro, que também vão ser particularmente afetados, né? Mas eu diria que essas vistas primeiras seriam os principais setores que a economia do Rio Grande do Sul seria mais afetada pelas exportações para os Estados Unidos. O tarifaço atinge segmentos de alto valor agregado. Como a indústria gaúcha está inserida nas cadeias produtivas transnacionais com os Estados Unidos? Esse seria a principal questão do tarifaço, tanto para o caso do Rio Grande do Sul, quanto para o caso do Brasil como um todo, né? Se a gente for pegar o que o Brasil exporta para o Rio Grande do Sul, os Estados Unidos, a maior parte, em torno de 80%, ele não vai ser afetado, né? Em torno da lista de isenções. Acontece que o que está sendo afetado, em torno desses 20%, tanto do Brasil quanto para a economia do Rio Grande do Sul, são setores de maior valor agregado relativamente aos demais, né? Tem um grande valor agregado relacionado à indústria aeronáutica, né? E esses não estão sendo afetados, mas o restante, por exemplo, termos de maior valor agregado, né, máquinas e equipamentos, esse está sendo bastante afetado e tende a prejudicar bastante. E tem um elo muito importante entre as duas cadeias, eles são elos complementares. Então, tanto para nossas exportações vai prejudicar, mas também vai prejudicar para a atividade industrial dos Estados Unidos e para os consumidores dos Estados Unidos, que eles vão pegar insumos mais caros, né? E o problema também, além da questão do valor agregado, que a gente faz essa relação com o PIB, né, são setores também que geram emprego, que na média pagam mais que outros setores. Então, se a gente for pegar em termos macroeconômicos, né, esse total em relação ao PIB, embora não tenha tanta dinâmica, impacto econômico, mas ele vai especificamente em algumas regiões e algumas atividades de emprego ter valores mais impactantes. Pois é, como você avalia os possíveis prejuízos econômicos aqui para o Rio Grande do Sul? Olha, então, assim, para o PIB do Rio Grande do Sul como um todo, eu acredito que não vai ter tanto impacto assim, né, porque boa parte do que a gente exporta hoje tem como principal destino a China, né? Então, a gente consegue manter nossas exportações, nossa atividade econômica, tem toda aquela parte do mercado interno, que é bastante relevante, dos serviços, etc., né? Mas algumas regiões mais específicas, elas tendem a ser bastante afetadas, né? Como essas regiões do fumo, ali na região de Santa Cruz, né? Os Vales dos Sinos. Algumas regiões mais específicas, elas tendem a ser mais afetadas que as outras. Então, se a gente for pegar no PIB do Rio Grande do Sul, talvez não tenha tanto. Mas em algumas localidades específicas, né? E especialmente nesses empregos que tendem a ter maior valor agregado, esses eu acredito que possa ter um prejudicial, porque não é tão fácil fazer a mudança de destino, né? Por exemplo, a indústria moveleira, ela tem toda uma característica de processamento que é para atender às demandas dos Estados Unidos, especialmente da construção civil. Assim como também a indústria calçadista, né, que é o principal destino é os Estados Unidos,
também tem um conjunto de especificidades, então não é tão fácil assim conseguir novos mercados, demanda tempo, demanda uma nova logística, né? E também, além dessa questão de conseguir novos mercados, a adaptação fabril também não é tão simples de ser feita. Então, existe aí um processo, e aí entra naquelas questões das medidas governamentais para minimizar os problemas para a atividade econômica das mais afetadas. É possível que o governo, então, consiga reverter essa situação? Reverter é difícil, né? Mas você consegue minimizar. São aqueles conjuntos de medidas que já estão sendo implementadas, né? E agora elas precisam ser reforçadas com esse novo tarifaço, porque no grosso, para o Rio Grande do Sul, é muito semelhante ao tarifaço anterior. O que mudou principalmente é na indústria de madeira, que teve algumas exceções a mais, mas do restante, assim, para o Rio Grande do Sul, tem outros setores, o café, por exemplo, que teve mais isenções, mas que aqui para a gente não é tão relevante assim, né? Então, é muito próximo ao que fora antes. Aí, o que aconteceu? Com as medidas de financiamento, né, com juros especiais, você conseguiu manter mais ou menos o nível de atividade econômica do emprego. Só que tinha aquela perspectiva que poderia ser resolvido. Agora, como é uma coisa que tende a ser mais de longo prazo, essas medidas podem dar um fôlego, mas vai precisar fazer um tipo de ajuste, tanto buscando alguma coisa no mercado interno, quanto de outros novos mercados. Então, esse apoio financeiro do governo seria especialmente para dar um fôlego financeiro para fazer o ajuste, né? Certo. Mas é meio difícil conseguir não ter nenhum prejuízo econômico, infelizmente. Bom, e a gente segue acompanhando aí os efeitos dessa medida. Muito obrigada, Maurício Andrade Vaz, professor de Ciências Econômicas da URGS. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigado. As vendas no comércio varejista gaúcho cresceram 0,8% em maio, na comparação com abril, e atingiram o maior patamar da série histórica. Conforme o IBGE, em relação a maio do ano passado, o indicador teve incremento de 3,2%, com aumento em 7 das 8 atividades pesquisadas. O melhor desempenho aconteceu no segmento de livros, jornais e revistas, com alta nas vendas superior a 25%. O nosso assunto agora é segurança pública. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a tecnologia vem sendo aplicada no combate ao crime. Um sistema de monitoramento por vídeo espalhado pela cidade está auxiliando na captura de foragidos da justiça. Os totens chamam a atenção. Iluminação característica e a maior parte em postes mais baixos dos que os normalmente usados para câmeras de vigilância. E são várias instaladas, dando uma visão de 360 graus. Desde março do ano passado, o sistema Smart NH tem monitorado as ruas de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, atrás de foragidos e placas de veículos furtados ou roubados. E a população já está se acostumando com esse novo olhar da segurança pública. Eu acho muito bom, porque tem muitos bandidos fugitivos, né? Mudou bastante, né? Do tempo que não tinha essa segurança assim, agora melhorou bastante. Já são 1.400 câmeras como essas instaladas em todos os bairros da cidade. E eu vou dificultar um pouquinho aqui, colocando um boné, porque 520 delas estão embarcadas com inteligência artificial, que fazem o reconhecimento facial. Eu não estou no Banco Nacional de Foragidos, mas um pouco antes, um homem foi identificado e preso. Tinha sido detectado dentro de um carro em movimento, né? E daí hoje ele passou novamente no facial e a gente conseguiu abordar ele daí. Mesmo com capuz, com boné? Sim, a identificação foi positiva, o pessoal conseguiu abordar ele com a identidade, tudo, conferiu que é a mesma pessoa. O monitoramento e também as prisões são feitos pela Guarda Municipal, que encaminha os casos à Brigada Militar e à Polícia Civil. Todas as pessoas que circulam passam em frente à câmera, é feito um recorde e lançado no banco de dados que faz essa checagem, né, se o indivíduo está foragido ou não, né. Dando esse alerta, né, o sinal sonoro, os operadores de monitoramento já começam a acompanhar a pessoa em tempo real e esse mesmo tempo que está sendo feito o acompanhamento nas câmeras para ver o destino, por onde o cidadão está, para direcionar exatamente na abordagem na rua pela Guarda Municipal, pela equipe. São feitos alguns filtros internos, confirmado o mandato de prisão, se continua existente. O último filtro é sempre humano, para ver se não tem algum erro, para evitar, no máximo, uma abordagem desnecessária.
As câmeras de segurança já eram usadas, mas foi desde o ano passado que esse novo sistema foi integrado ao Banco Nacional de Foragidos. Novo Hamburgo monitora cerca de 5.000 procurados pela Justiça da região metropolitana e do Vale do Paranhana. E com esse banco de dados nós começamos a ter uma efetividade maior para as prisões, né? Em todas as cidades que há câmeras de reconhecimento facial, que passam os foragidos que estão no nosso banco de dados, é detectado aqui. Então, nós informamos a cidade, já em várias cidades de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, nós detectamos esses foragidos, nós comunicamos lá e eles fazem as prisões. A tecnologia ajudando, né, o homem que está lá na ponta, o guarda municipal, a ter um serviço mais eficiente, né, para dar uma maior tranquilidade para o cidadão. Para ter uma ideia, antes do sistema em 2023, a Guarda Municipal prendeu 23 foragidos. Nesse ano, só até o dia 15 de julho, foram 125, todos com a identificação pelo vídeo monitoramento. O seu Florismal é em Graxate, na Praça do Imigrante, e acompanhou uma prisão. Chegou aqui, engraxou o sapato, também engraxando, daqui a pouco chegou os guardinhas aqui. O senhor está preso. Aí ele disse, mas como, por que estão presos? Pensão. Como é que é o seu nome? Fulano, meu nome é fulano de tal. Daí ele disse, então o senhor está preso. Tá? Aí eles levaram ele para Paris lá, examinaram ele, não tinha nada, pegaram e levaram ele preso. Está devendo? Todo mundo está devendo, tem que pagar. Agora, o mês que vem, a gente vai fazer um aditamento, que a intenção é criar um cinturão de segurança em Novo Hamburgo, com parceria do governo federal e estadual, para que a gente evite que os bandidos venham, os criminosos venham para Novo Hamburgo. Então, nós vamos conseguir diminuir ainda mais a criminalidade, né? Sempre com um trabalho integrado com a Polícia Civil e a Brigada Militar, no sentido de nós diminuir a criminalidade sem prender. A Defesa Civil emitiu alerta de temporais, que devem começar na faixa oeste e se espalhar pelo estado. Hora da previsão. A frente fria somada a uma massa de ar quente provoca uma mudança brusca no tempo. A sexta-feira será de risco de temporais na campanha, na fronteira com a Argentina, no centro, no sul e na região metropolitana. Os volumes podem chegar a 60 milímetros. As precipitações se alternam com períodos de sol nas Missões e no norte. Em boa parte do estado faz calor à tarde. Em Porto Alegre, variação entre 17 e 31 graus. Mínima de 19 e máxima de 27 em Cruz Alta. Os termômetros vão dos 20 aos 29 graus em Bagé. O Festival de Cinema de Gramado anunciou os documentários, os longas-metragens gaúchos e os curtas brasileiros selecionados para as mostras competitivas. E, pela primeira vez, 2 artistas serão homenageados com o Quiquito de Cristal. O prêmio, que destaca grandes nomes do cinema nacional e internacional, vai para a atriz Maria Fernanda Cândido e o ator, diretor, roteirista e produtor Celton Mello. Artistas que atuaram nos longas brasileiros que estiveram nas últimas temporadas do Oscar, O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui. A atriz Maria Fernanda Cândido comentou a homenagem recebida. É com muita alegria e muita honra que eu recebo essa homenagem do Festival de Gramado, esse festival que há tantas décadas tem recebido, acolhido várias e diferentes gerações de artistas, que tem realmente sempre acreditado na força do cinema brasileiro, né, com muita consistência, com a longevidade que o festival tem. Bom, e por tudo isso, eu queria dizer para vocês que me sinto profundamente grata. Muito merecido, parabéns a eles. E encerramos hoje com Leandro Bertolo, que presta tributo a João Bosco e Djavan no Espaço 373 em Porto Alegre, daqui a pouco às 9 da noite. Voltamos amanhã às 6 horas. Uma boa noite para você. Até lá. Da cabeça, sonhar um pouco mais. Eu sei fazer o sol bater toda vez que o véu retoma o lugar de poder.